Então, Pedro, conte um pouquinho para nós. As pessoas que não veio no sábado, né, não viu o testemunho que eu falei, eu vou falar hoje. Nesse todo nome foi muito extraordinário que aconteceu comigo. Jesus veio com uma forma, como ele entrou em mim, foi muito bom. Eu tenho problema de vista e daí aconteceu essa coisa, né? Que um amigo, um colega meu pegou e falou, vamos dar um círculo, fazer um círculo em volta do papi, que daí vamos ver o que acontece, né? E a gente foi. E daí ele começou a falar que vocês vão receber o dom de cura hoje, essas coisas. Daí, no outro dia eu acordei cedo, eu peguei e fui profetizar tudo que eu tinha recebido naquele dia. E eu coloquei esse dedo e comecei a enxergar ele, que antes eu enxergava dois. Mas daí eu comecei a enxergar. Hoje mesmo de manhã, né? Estava orando para Deus para Ele entrar de uma forma extraordinária na minha vida, né? Porque para mim foi muito complicado. Toda hora. Ele entrou hoje de uma forma que abalou muito, né? E foi falar com Deus no sobre o terremoto e tal. Daí ele mostrou a cidade tremendo, e conforme ela ia tremendo, o fogo ia dominando a cidade. E as paredes das casas, elas iam caindo, né? E as pessoas ali, o que o Espírito Santo mostrou, que elas ficavam sem aquela barreira, né? Que estava impedindo elas de conhecer o Espírito Santo, de elas aprofundarem mais, né? Então, o Espírito Santo mostrou que essas barreiras estão caindo e que ele também dominar essa cidade. Bom, o que eu tenho para dizer para a igreja, né, é que esse final de semana foi extraordinário mesmo, né? E eu achava que o Dunamis era só para jovem. Então eu achava assim, eu não vou no Dunamis porque é para jovem, para criança, né? E graças à minha líder, pegou o final de semana para a gente trabalhar no serviço. Então eu tive que estar aqui no Dunamis, mas foi uma bênção na minha vida. Então vocês que não vieram, vocês perderam, porque aqui o chão tremeu mesmo, o céu se abriu, o extraordinário de Deus aconteceu nesse final de semana. E nem o testemunho do Pedro Henrique, isso daí não tem palavras para agradecer, né? O Pedro Henrique usava 3,5 de óculos, não sei falar o grau lá, né? Mas é 3,5, né, que ele usa, né? E ele pôde enxergar, ele pôde ler na televisão, né? Assim de longe, que ele não conseguia ler. Então assim, é Deus mesmo, não tem palavra para agradecer a Deus. E também hoje de manhã, né, a palavra do Júnior, o Júnior falou que o chão ia tremer aqui essa noite, né, nessa manhã. E depois do que terminou, ele falou, mandou a gente fazer um círculo, né, de 4 ou 5 pessoas assim. E eu fiz ali com a Mãe Terezinha, a Zé Carlos e a Carol. E daí a gente estava orando. Daqui a pouco eu não estava lá mais, eu estava aqui no púlpito. E eu vi essa igreja como se fosse assim um parque de diversão, assim, aqueles carrinhos bate-bate, aquelas coisas assim. E aquela que começou a mover, aquelas pessoas que estavam abraçadas, foram se movendo, assim, foram se movendo, trocando de lugar. Então o chão tremeu mesmo naqueles lugares da manhã. E esse final de semana começou louco a Deus. E vocês não percam mais o nome na vida de vocês. Vocês não sabem o que vocês perdem, amém? Só o banco pode vir para mais 150 anos. Veja,
Boa noite, graças a Deus. Amém? Começou, muita coisa. No domingo, já na sala de oração, domingo anterior, a gente ali orando, e a gente sentia onde ficava, encostava o rosto no chão, colocava a mão, parecia que estava cheio de água. Daí chegou no primeiro dia dos anos, a Bárbara, o filho do Alberto, pegou e falou que realmente aqui, segundo uma visão que também, que uma irmã da igreja teve lá, que tinha muitas águas aqui nesse lugar. E aquelas águas são maravilhosas. Agora tem uma bênção para mim, que eu não sei nadar, então eu fico mesmo nas profundezas da água. Mas de repente o Espírito Santo é tão maravilhoso, tão louco, que de repente eu sou muito fogo, tem fogo dentro de mim desde o primeiro dia, está queimando dentro de mim, esse fogo é extraordinário. E muitas coisas aconteceram, mas tem que falar rápido, porque tem muitos irmãos falar. Tem um vizinho meu que estava dodóizinho, pobrezinho, né, ajudava o Senhor, que ele foi levado para o hospital esses dias, e segundo uma filha dele, junto comigo, falou assim: o suspiro que ele está dando é suspiro de morte. Eu já cuidei de várias pessoas nessa situação. E estava em coma, no fundo, né, coma. Daí nós tivemos a notícia hoje que ela pediu oração, nós oramos, e o Zé Dado está conversando lá, já saiu da aldeia. Olá, Catarina. Boa noite. Eu não sei se eu vou conseguir expressar tudo aquilo que Deus fez comigo, né? No primeiro dia, Deus falou em relação às minhas emoções, né? Deus foi ali profundo, e no segundo dia o padre pregou, só que não teve pregação, né? De tamanha presença de Deus, e ele falou que tinha uma jovem que os pais estavam passando por uma dificuldade muito grande financeira. E ele falou assim: se você estiver constrangida, não precisa vir aqui, mas se você não está nem aí, vem aqui na frente. E eu vim, e ele falou que o cativeiro estava sendo aberto. E falou que os meus pais iam reconhecer que Deus era Deus através disso. E ele colocou uma nota na minha mão e profetizou que aquela nota seria multiplicada. E Deus mexeu muito comigo. Eu não consegui ainda digerir aquilo que Deus fez, depois, nos outros dias, Deus falou muito em relação à área espiritual. No sábado à tarde, Deus falou muito comigo em relação ao ministério, a chamada, a dom, e Deus revelou mais uma vez quem Ele é e quanto Ele me ama, E é isso. Deus também falou acerca de algumas coisas que eu passei, que Ele vai usar tudo que eu passei para eu tirar as outras pessoas do fundo do poço, para eu levantar as outras pessoas. E glória a Deus por isso. Bom, gente, vou começar a falar assim que foi tremenda essa experiência nova que eu tive se relacionando com Deus. Só para vocês entenderem, eu queria transmitir para vocês que no sábado, no meio de tanto fogo, aquilo mover do Espírito Santo, eu sentia medo da presença, sim, um medo, assim, de Deus, um certo medo, sabe? E daí foi orado tudo a respeito em cima disso, E eu quase não via o Espírito Santo falar comigo, E eu comecei a clamar pela presença de Deus, Que eu queria aquilo, que eu queria perder o medo, do Espírito Santo. E a partir daquela hora, assim, começou uns estalos, assim,
na minha orelha, que não queimava, sabe? E desde desse momento eu comecei a ouvir mais. Eu comecei a ouvir claramente a voz de Deus, sabe? Claramente. E eu não sabia, pensei, eu vou testemunhar isso, né? Daí eu queria também falar algo para vocês. Hoje, pela primeira vez, o Espírito Santo me trouxe nessa sala de oração, né? E estava tremendo ali, estava especial, não dava nem vontade de sair mais dali, sabe? Tão bom que estava ali. E a Adriana falou se alguém tinha alguma coisa para falar, alguma visão, que podia falar, né? Daí eu tive uma visão de uma bomba, assim, igual nos desenhos, assim, uma bomba grande, assim, bem grande, e ela caiu, assim, caiu fortemente nesse lugar, assim, que fez um estrago, assim, sabe? E dentro dessa bomba saíam pessoas dentro dela. E no momento que eu estava ali, há uns 5 minutos atrás, né, o Espírito Santo ele falou no meu ouvido assim: fale para a igreja que hoje de manhã, o que aconteceu, o que vocês fizeram hoje de manhã aqui, aquele ato profético, eu enviei a resposta para vocês. Essa bomba são as pessoas que virão dentro dessa igreja. Igreja, prepare as cadeiras, vai faltar lugares para pessoas preparando essa igreja. Em nome de Jesus. Bom, o nome já fala, né? Do Names, né? Rodrigo. E o ano passado foi interessante porque quando acabou o Names, ela falou assim: cara, o ano que vem vai ser melhor. Eu, beleza, né? Glória a Deus por isso. E há uns 2 meses atrás eu falei assim: Felipe, vai ter o Names e tal, vamos fazer algo diferente. Eu, tá, vamos fazer algo diferente. Falei: Deus, o que eu faço? O que eu posso fazer? Eu quero poder investir em mais coisas, mas eu quero louvar o seu nome. E a prova está aqui, ó. Foi um presente de Deus mesmo. E também, eu e minha esposa, a gente estava buscando algo de Deus, assim, algumas perguntas, e eu disse: Deus, por quê? E ontem à noite, claramente, Deus chegou, amor, Deus falou isso, Deus falou isso comigo também. Tipo, falando assim, sabe, foi muito interessante isso. E hoje de manhã, a hora que o João estava pregando, ele mandou fazer um corredor, né, para o João sair correndo. E antes disso ele falou assim: Deus vai passar por esse corredor. E a hora que começou esse corredor, veio naquele momento que eu estava ali atrás da mesa, o Espírito Santo veio e me tomou de uma forma que eu não sei explicar, muito forte. E eu tinha algo no coração: Deus, eu quero fazer mais a sua obra, eu quero levar o seu nome a sério. E naquele momento eu fui tomado pelo Espírito Santo ali, muito forte mesmo. Começou a vir uma alegria, de repente aquela voz falou comigo assim: a partir de hoje eu coloco sobre você ousadia. Aonde você for tocar, você vai tocar a minha música. É muito forte isso. Eu falei para o Danilo, eu quero parar de tocar música secular, eu quero parar de balada. Deus falou comigo assim: não, você vai tocar, mas você vai tocar a minha música. Pelo menos através dessa música, jovens vão chegar para você e falar: meu, de onde é essa música? Então agora foi que ela falou que aquela bomba explodiu. Eu vejo que aquela bomba explodindo são jovens vindo, jovens. Então vamos preparar, porque, cara, logo, cada evento que eu fazer, eu tenho certeza que no mínimo 5 jovens vão aparecer nessa igreja. Eu tenho certeza. O Juca vai falar também, vai dar um testemunho, mas não chora. Boa noite. Bom, para mim o Dunamis começou antes do Dunamis. Nós tivemos aqui 10 dias de oração e foi um tempo muito especial assim para mim, para minha esposa. As nossas vidas foram sendo transformadas nesses dias. E uma coisa que marcou muito a minha vida foi em casa, não foi nem aqui. Eu estava preparando algumas músicas e eu comecei a tocar uma música em casa. E eu fechei o olho, peguei o violão, comecei a tocar em casa assim. E de repente minha esposa foi dentro do quarto e falou: amor, o que é isso? E eu olhei para cima, meu quarto estava infestado de fumaça. E na hora eu achei que era alguma coisa que estava vindo lá de fora.
E por causa da incredulidade, fui ver se tinha mesmo alguma coisa lá fora. E não tinha nada. E eu falei, mas, e aí, que coisa tremenda, né? Deus, a glória ali, né? Aquela coisa esquisita, eu olhava para a luz, que um monte de fumaça dentro do quarto. E eu fui nos cômodos da casa, né, para ver o que era aquilo, né? E estava exatamente onde eu estava, né? E eu achei isso tremendo, assim. E eu recebi a palavra de um irmão em cima do púlpito aqui, de que muitas pessoas me criticam, de que muitas pessoas, Deus falando para mim, né, que muitas pessoas me criticavam, que ficavam olhando para o meu jeito de cantar, enfim, um monte de coisa, e Deus falou para mim o seguinte: filho, não olhe para isso, né, porque eu me agrado, eu me alegro. E aí eu me lembrei de quando eu estava em casa, né, adorando a Deus, e aquela fumaça subindo. Então é um sinal de que Deus verdadeiramente, né, eu me sentia honrado, assim, que eu falei, puxa, eu estou verdadeiramente adorando a Deus, estou verdadeiramente adorando a Deus. Então, eu fiquei muito feliz por isso, porque na verdade não importa, e outras coisas mais assim tremendas, porque como nós tínhamos que estar aqui preparado para adorar a Deus e fazer o som, né, exige uma concentração, que você tem que prestar atenção um pouco no que está acontecendo como grupo de serviço, né? Então você, muitas vezes você não se concentra para receber aquilo que Deus tem. E nós nos preparávamos antes, então nós entrávamos dentro da sala de oração, nós começávamos a orar, e a vontade nem era mais vir aqui, né? A vontade era ficar lá mesmo, né? Porque a gente não tinha nem vontade de vir aqui cantar, porque a presença de Deus era tão tremenda lá dentro, coisas aconteceram ali dentro que eu nunca vi, né? Na vida dos meninos aqui, assim, eu olhava para eles, assim, alguns pegando fogo, outros vermelhos, outros inchados, uma glória, uma manifestação, um choro, e eu fiquei impressionado, porque eu ainda tinha visto isso na vida deles, assim, né? E então eu percebi o seguinte, né? Deus estava derramando sobre nós tudo aquilo que Ele ia derramar sobre vocês, mas Ele já derramava em nós ali, porque depois nós íamos ter que ficar aqui concentrados e, né, prestando atenção e tal. Então Ele já deixava a gente cheio lá atrás, né? E nós entrávamos aqui dentro e a glória de Deus se manifestando, as pessoas, eu vi pessoas sendo curadas, eu vi muitas e muitas coisas, eu vi pessoas entrando aqui dentro, multidões, foi algo extraordinário na minha vida, transformou minha vida, né? Glória a Deus! É aquele negócio, né, de glória em glória sendo transformado. Então, quando a gente acha que a gente está legal, né, com Deus, tem muito mais coisas ainda. Então, eu vou valer por isso. Foi difícil, vocês olham essa estrutura aqui, não é muito fácil você fazer esse negócio, não é muito fácil você fazer algo como isso daqui. Fizemos com algumas finanças que não tínhamos, fizemos na fé e houve muita preparação para isso. Ficamos orando uma semana juntos aqui, mas nós já estávamos em oração, colocando esse evento muito tempo antes, mas realmente foi algo extraordinário, muito além daquilo que nós pensávamos, imaginávamos, e realmente valeu a pena. Apocalipse, antes vem Judas. Mais fácil de você achar. Quero compartilhar algo com você que Deus colocou no meu coração, repartir com você. Eu quero que você abra o seu coração e você vai ser impactado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Carta de Judas. Vamos ler o verso 3 a princípio. Está escrito assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Vou ler mais uma vez. Amados,
enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas, que não era o Iscariotes aqui, ele foi escrever uma carta à igreja. Quando ele foi escrever essa carta, ele estava determinado, disposto a escrever acerca da salvação. Ele pensou: eu vou escrever a respeito da salvação para a igreja, eu vou ensinar para a igreja a respeito de salvação. E quando ele começou a escrever, ele foi impelido pelo Espírito Santo, ele foi incomodado, ele sentiu uma necessidade dentro dele de escrever, exortando a igreja a batalhar pela fé. Se você está notando, o título desta mensagem é A Batalha da Fé. A Batalha da Fé. Ele então aqui nos incentiva a batalhar, a guerrear, a brigar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então o primeiro ponto é: a fé já nos foi dada. A fé já nos foi dada. De uma vez por todas, a fé foi entregue a nós. Dentro de você está a fé, como uma semente. Dentro de você está tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que você precisa para viver já está dentro de você. Você não precisa conquistar nada, você precisa tirar de dentro de você. Tudo que Deus quer que você faça, até o último dia da sua vida, já está dentro de você. O talento Ele já te deu, o dom Ele já te deu, o ministério Ele já te deu, a graça Ele já te deu, a capacitação Ele já te deu, e a fé Ele já te deu, está dentro de você. Isso está, Pedro escreveu isso na carta dele, tudo que diz respeito à vida e à piedade. O apóstolo Paulo em Efésios, ele escreveu à igreja de Éfeso dizendo que nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Todas são nossas. É tudo nosso, é tudo teu. Você não precisa de mais nada, está tudo dentro de você. Eu e você precisamos aprender a tirar de dentro de nós aquilo que Deus nos deu e repartirmos, distribuirmos. Já está dentro de nós. Quando Deus ele estava falando com Moisés a respeito do tabernáculo, Ele falou com Moisés a respeito de um homem, cujo homem ele já tinha dado toda a habilidade necessária para ajudar Moisés na construção. Já estava dentro do homem, já estava dentro dele. Tudo que Deus deseja fazer está dentro de você, e Deus já te deu a fé. Agora, para que essa fé? Para que serve essa fé? E aqui Judas ele começa então a alertar a igreja a respeito de alguns homens que estavam desviando, introduzindo dissimulação, estavam desviando as pessoas da graça de Deus. Eles estavam negando o único soberano Senhor Jesus Cristo. Eles estavam desviando a mentalidade do povo, desviando o povo da soberania de Cristo Jesus. E aí Judas, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz: batalhe pela sua fé, guerreie pela sua fé, lute pela sua fé. Segundo ponto, você precisa guerrear pela sua fé. Esse é o segundo ponto. Por quê? Porque todos os dias você é tentado a vacilar, a retroceder na sua fé. O autor de Hebreus diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos deles, porque nós sempre avançamos, nós sempre cremos mais, nós sempre olhamos para a frente, nós não retrocedemos, não vacilamos, não damos um passo atrás, nós sempre damos um passo em frente. Você precisa lutar pela sua fé, e todos os dias você é tentado a deixar a sua fé de lado. Todos os dias você é tentado a abandonar a sua fé.
Todos os dias você é tentado a esquecer de Deus e a esquecer de tudo que Ele já fez por você. Você precisa fazer o que Jeremias fazia. Ele dizia: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você passa por momentos difíceis, a orientação de Deus para você, o conselho de Deus para você é: lembre-se da outra vez que você passou por um momento difícil e eu estive com você, eu te dei vitória, eu não te abandonei, eu não te larguei. Cada vez que eu estou passando por um momento difícil, cada vez a fé está maior. Eu estou passando por aquele momento e cada vez eu fico menos preocupado, menos atribulado, porque Deus tem sido fiel em todas as batalhas. Ele tem nos dado vitória, Ele tem nos dado vitórias. E você precisa se lembrar daquilo que Ele fez, e você precisa guerrear. Por exemplo, quando você for tentado a não dizimar, quando você for tentado a não ofertar, lembre-se da outra vez que você ofertou e Ele te deu o dobro. Lembre-se disso. A minha esposa, no ano passado, nós demos a nossa aliança. Eu e minha esposa demos a aliança. No momento que vocês conhecem, que mover profético de Deus. Nós estávamos lá em Morama ainda. E de repente eu cheguei para ela e disse: bom, a única coisa que nós temos aqui, e mais valioso para nós, é a nossa aliança. E este momento está tão precioso que a gente precisa semear nesse lugar. Está tão forte que nós não podemos deixar passar esse momento. E aí ela ali, com muita dor no coração, com o meu nome ainda dentro da cabeça dela, ela tirou a aliança que nós vamos dar. Nós ofertamos a nossa aliança ali no kit. E aí passou-se o tempo, e ela ainda sentia aquela dorzinha no coração. A semente ainda estava viva dentro dela, ainda não tinha morrido. Ela sempre ficava falando a aliança: amor, vamos, pede de novo a aliança para Deus. Quem sabe as pessoas que nós demos as alianças, Deus fala com elas, elas devolvem a aliança. Eu falei: amor, enquanto essa semente não morrer, Deus não vai nos dar uma nova aliança. Aí um dia ela decidiu: o que? Eu creio. Naquele mesmo final de semana, nós ganhamos uma aliança nova. Ela recebeu outra. E nós recebemos também oferta de ouro naquele final de semana. Veio um, deu ouro, veio outro, deu ouro, veio outro, deu ouro, veio outro, deu ouro. Sábado e domingo, ouro. Eu pensei: estou rico. Enchemos a mão de ouro. E aí, agora esse final de semana nós estávamos lá em Curitiba. E aí nós fomos no rapaz lá em Curitiba que trabalha com o ouro lá da água. Eu falei: avalie esse ouro aqui para ver se a gente pode fazer uma aliança. Ele avaliou e falou: dá para fazer aliança, dá para fazer a mão de obra e ainda sobra esse ouro aqui. Uau! E se eu fosse comprar essa aliança que eu quero que você faça, quanto que vai custar? Quanto custaria de uma joalheria? Entre 4 e 5 mil reais. E estamos aqui com essa mão. A minha esposa é mais bonita ainda, nas pernas. E sabe o que a minha esposa fez ainda? Com essa aliança que ela tinha ganho nesse dia no culto comigo, a segunda aliança dela, um grupo familiar. Quando eu vejo ela está dando, ela deu uma aliança. Eu falei: meu Deus, eu não acredito que ela está fazendo isso, a segunda aliança. Eu não vou fazer. Ela foi lá e fez. 3 dias depois, meu irmão aqui no culto veio e nos entregou o ouro. Deu uma oferta. E aí eu perguntei para esse rapaz: me diz uma coisa. Eu tirei, eu estava com a aliança que era um pouquinho maior do que a da minha esposa. Quantos gramas tem essa aliança aqui e quantos gramas tem esse outro ouro que eu ganhei depois? Eu dei um dobro. A aliança que a minha esposa deu na quinta-feira tinha, eu não lembro lá as elogios que tinha. O que nós recebemos no domingo tinha exatamente o dobro do que ela deu na quinta-feira. E aí sabe o que eu falei para ela? Amor,
esse negócio de ofertar ouro é bom. Eles sabem que nós fizemos com o resto do ouro que nós que sobrou, guardamos para semear. Só estamos esperando o momento certo. Amém. Por quê? Porque nós aprendemos, nós batalhamos pela fé. Isso nos trouxe esperança. As experiências nos trouxeram a experiência nos trouxe a fé, a certeza de que isso é assim, isso funciona assim. Se você está precisando de sapato, oferte sapato, você vai ganhar. Está precisando de blusa, oferte blusa. Está precisando de gravata, oferte uma gravata. Você vai ganhar 3, 4, 5. Você quer ver? Elias estava no Monte Horebe. Não lembro o monte. Estava lá no monte com os profetas de Baal. Ele desafiou os profetas de Baal: vocês orem com Deus de vocês, da Baal, para que venha o fogo do céu, e eu vou orar ao meu Deus. Deus que mandar fogo é Deus. Ele fez esse desafio. Estava já ali muito tempo sem chover, estava numa seca terrível. Seca. E aí, olha só que interessante. Naquela seca, Elias pede para o povo trazer água para jogar na cova que ele preparou para que viesse o fogo. Água, ele pediu água. E depois que o povo ofertou água, Deus mandou a chuva. Alguns dias depois, chuva. Isso significa que aquilo que você mais precisa é o que você deve ofertar. Quando você oferta aquilo que você mais precisa, você recebe. Eles precisavam de água, eles ofertaram um restinho de água, de repente Cristina. Deus deu para eles. Qual era a única coisa que a viúva de Sarepta tinha? Qual era a única coisa que ela tinha? 2 coisas: um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. O que foi que ela ofertou? Ofertou exatamente isso. O que foi que Deus deu para ela? Farinha em abundância e azeite em abundância. Aleluia. O que você está precisando? Oferte isso. Entregue isso, dê isso. E eu acho que a igreja está precisando de dinheiro, hein? O pastor está falando de mais oferta. Não precisa fazer para a igreja, dá para todo mundo do lado. Deus vai honrar você. A oferta é uma prova de que Deus existe. Se você ofertar um dia e você não receber mais por aquilo, me fala que eu paro de pregar. Se você um dia chegar e falar assim: eu ofertei e passou-se os anos, eu morri de fome, Deus não me honrou, foi uma semente. Eu falo: irmão, você deixou a semente morrer, você deixou a semente lá, você enterrou, você realmente deu dele de todo o meu coração. E Deus, Ele não me abençoou, Ele não me recompensou, eu não colhi aquilo. Eu paro de pregar. Porque você semear no reino de Deus e você colher abundantemente no reino de Deus é uma prova de que Deus existe. Quem que um dia já ofertou e foi recompensado por isso, fique em pé, por gentileza. Não preciso mais falar sobre isso, pode ser. Você sabe que isso é verdade. Agora, Pastor Júlio, por favor. A oferta que eu fiz foi tão incrível, foi tão maravilhosa, tão pequena. O telefone. Não deu tempo de eu pôr o telefone sobre a mesa. O Senhor me honrou de uma maneira tão maravilhosa. Ele tocou e recebi
deixou o telefone na sua cabeça, já recebeu uma outra ligação de alguém ofertando para ele ou recebendo alguma recompensa 15 vezes maior do que o que ele tem. Isso é o que Deus faz. Você precisa batalhar pela sua fé. Agora, o último ponto, o terceiro ponto. A verdadeira razão da sua fé. Ou o verdadeiro alvo da sua fé. Muitas vezes, eu e você queremos fé para ter um carro novo. Eu e você queremos ter fé para ter uma família abençoada. Eu e você queremos ter fé para curar enfermos, para expulsar demônios, para recebermos recompensa, riquezas, dinheiro. Só que o maior alvo da nossa fé, a maior razão da nossa fé é a presença de Deus. Este é o ápice da nossa fé. Quando você tem fé para estar com Ele, quando você tem fé para viver com Ele, quando você tem fé para entrar no meio da nuvem e ficar ali com Ele. Essa foi a maior fé de Moisés. Você deve batalhar por essa fé. Moisés teve fé para realizar lá as 10 pragas no Egito. Moisés teve fé para abrir o Mar Vermelho. Mas a maior fé de Moisés foi provada quando ele entrou na presença de Deus e ficou ali. Fé para estar com o Espírito Santo. Fé para ser amigo dele. Abraão, ele foi um homem conhecido pela sua fé, mas ele também foi conhecido como um amigo de Deus, porque Abraão teve fé para ser amigo de Deus. Jesus disse que vão chegar muitos no último dia e vão dizer assim: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz isso e fiz aquilo no teu nome, curei enfermos. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Eles não tiveram fé para serem amigos de Jesus, não tiveram fé para isso. Então não adianta você ter fé para semear e colher. Não adianta você ter fé para curar enfermos e expulsar demônios, se você não tem fé para ser amigo de Deus. Está escrito em Hebreus que sem fé é impossível agradarmos a Deus. É impossível sermos amigos de Deus sem fé. Você consegue ser amigo de alguém que não te agrada? Alguém que chega perto de você e só te põe para baixo, só te desanima? Você consegue ser amigo de alguém assim? Não. Para você ser amigo de Deus também, você precisa de fé. Crer que Ele existe. Os discípulos, eles receberam fé para expulsar demônios e curar enfermos. Mas antes de tudo isso, eles tiveram fé para estar com Jesus. Tanto que uma certa vez Jesus deu uma palavra muito dura, muito forte para o povo. E a Bíblia fala que todos os discípulos ali começaram a ir embora. Eles não aguentaram a mensagem de Jesus. E Jesus olhou para os 12 e falou: vocês não querem ir embora também? Pode ir. E Pedro disse assim: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro e os outros 11 tiveram fé para continuar amigos de Jesus. Tenha fé para ser amigo dele. Tenha fé para crer que quando você levanta pela manhã, Ele está esperando, aguardando você ali para começar o dia. Ele vai dizer assim para você: filho, na madrugada que passou, eu já preparei todo o seu dia. Enquanto você estava dormindo, eu estava trabalhando a seu favor, porque eu te amo. Eu estava te livrando, eu estava te sustentando, eu estava te abençoando. E você só anda pelo caminho que Ele já te preparou. E você caminha como amigo dele. Você precisa ter fé para isso, para crer que Ele te ama, para crer que Ele está dentro de você e você está dentro dele, e vocês são apenas um. E você e Deus, apenas um. Quem é você? Eu sou Deus. Ah, não, eu sou o Júnior. Mas quem sou eu? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Ele está dentro de mim.
somos um. Nós somos um. Nós somos um. A Bíblia diz: deixará o homem na casa do seu pai, da sua mãe, e vai se unir a sua mãe. E serão os dois uma só carne. Jesus deixou o seu pai, ele veio, ele se une à sua igreja, e os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa. É por isso que Paulo, quando ele ia curar os enfermos, ele já nem usava o nome de Jesus, ele falava assim: levanta-te. Porque era o próprio Cristo falando por ele, através dele. Paulo disse em Gálatas: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé. O Filho de Deus, eu vivo na fé. O Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vive em mim e eu vivo dentro dele, e nós somos apenas um. Fé. Jesus disse que se você tiver fé como do tamanho de um grão de mostarda, você consegue dizer a montanha para que se precipite no mar. A montanha fala de humanidade, fala de terra, fala de homem. E mar fala do amor de Deus, fala do próprio Deus. Se você tiver fé, você vai dizer a esta montanha: montanha, precipite-se no mar, lança-te no mar, se jogue no mar, se jogue em Deus. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer: fulano, se lança em Deus, se jogue em Deus. E ele vai, a Bíblia fala, e Jesus fala que essa montanha vai se erguer, e você vai se erguer. Quem é uma montanha de terra? Você tem fé? Você será lançado no amor de Deus. Você será lançado no amor do Pai. Fé para ser íntimo dele, fé para ouvir a voz dele e obedecer. Qual é a maior fé de Jesus? Ele estar com o Pai. Essa é a maior fé dele. Ele tinha fé para isso, de estar com o Pai. E o que Deus quer fazer de mim e de você nesses dias? Ele não quer que nós sejamos conhecidos como uma igreja onde há milagres. Ele quer que sejamos uma igreja, seja conhecida, que tem fé, para ser amigos dele, amigos do Espírito Santo, amigos dele, aqueles que queimam por ele, que são desejosos por ele. Por esses dias nós vamos fazer algo que na igreja do Espírito Santo colocou no meu coração hoje pela manhã. Eu nos vi aqui na igreja às 8 horas da manhã até às 20 horas, 12 horas de oração, louvor, adoração, palavra, jejum, sem parar, 12 horas na presença de Deus. Eu conseguia ver muita fumaça, eu conseguia ver muita presença de Deus, muita graça, muita glória de Deus neste lugar, e isso inundando toda essa cidade. Eu pude ver, nós vamos fazer, por esses dias aí, se preparem, próximo feriado que tiver aí, ou no domingo mesmo, nós vamos fazer isso. Nós ficamos direto aqui até a celebração do domingo. Meu nome vai ser 12 horas. 12 horas. Daqui a pouco você vai ver um vídeo começar a rodar aí. 12 horas. 12 horas de louvor. 12 horas de adoração. 12 horas na presença de Deus. 12 horas sem parar de glorificar, de bendizer, de adorar. Estar com Ele. Sabe por quê? Porque nós temos amado a presença dEle. Nós temos desejado a presença dEle. E Ele tem nos dado fé para sermos amigos dEle. Batalhe pela sua fé. Batalhe pela sua fé. Tenha fé para ser amigo de Jesus. Amém? Amém. Coloque em pé, por gentileza.
levante suas mãos e comece a dizer assim: monte para você mesmo, precipite-se, lança-te no mar. Aleluia. Seja lançado no amor de Deus. Seja lançado no amor de Deus. Seja lançado na presença de Deus. Ei, tenha fé para ser amigo de Deus. Jó, ele tinha fé. Ele tinha muitos bens, tinha uma família linda, e de repente ele perdeu tudo que ele tinha. E ali Deus começou a ensinar, começou a trabalhar, começou a falar com ele. E lá no final do livro de Jó, Jó fala assim: Deus, antes eu tinha fé para te conhecer, de ouvir falar. Mas Deus, hoje eu tenho fé, e os meus olhos te veem. Os meus olhos te contemplam. E depois que ele orou pelos seus amigos, Deus deu tudo em dobro para ele. Tudo que ele perdeu, Deus devolveu em dobro. O Espírito Santo está me dizendo aqui: diga que tem aqui algumas pessoas que perderam. Eles perderam algumas coisas durante a vida. E Deus está dizendo assim para você: ei, eu não esqueci de você. Eu vou te devolver o dobro de tudo que roubou de você. Eu vou te devolver o dobro. Eu vou te devolver o dobro. Eu vou te devolver o dobro. Aleluia. Fé para ver a Deus. Fé para trocar olhares com os olhos de fogo dele. Fé para ouvir a sua doce, preciosa e poderosa voz. Fé para ser íntimo dele. Lança-te em Deus. Deus, com a fé no Filho de Deus, agora eu digo: membros da comunhão cristã Avaí em Tararé, lancem-te no mar, lancem-te nas profundezas de Deus. Lança-te agora em nome do Senhor Jesus, o profundo amor de Deus. Lança-te no mar.
querem ser amigos do Espírito Santo? Quantos querem ser amigos do Espírito Santo? Pega as suas mãos onde você está. O Espírito Santo, olha aí, ó. Eles estão rendidos a ti. Eles querem ser teus amigos. É tudo que eles querem, é tudo que eles precisam do Espírito Santo. Eles precisam de ti. Espírito Santo, o Senhor quer amigos nessa cidade. Olha, aparece nas mãos erguidas. Olha para nós. Eis-nos aqui. Eis os teus amigos. Amigos. E nos dê para isso. Nós cremos. Essa igreja está aliançada com o Espírito
Apocalipse antes vem Judas. É mais fácil de você achar. Quero compartilhar algo com você que Deus colocou no meu coração, repartir com você. Eu quero que você abra o seu coração e você vai ser impactado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. A carta de Judas. Vamos ler o verso 3 a princípio. Está escrito assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Vou ler mais uma vez. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas, que não era um Iscariotes aqui, ele foi escrever uma carta à igreja. Quando ele foi escrever essa carta, ele estava determinado, disposto a escrever acerca da salvação. Ele pensou: eu vou escrever a respeito da salvação para a igreja, eu vou ensinar para a igreja a respeito de salvação. E quando ele começou a escrever, ele foi impelido pelo Espírito Santo, ele foi incomodado, ele sentiu uma necessidade dentro dele de escrever, exortando a igreja a batalhar pela fé. Se você está notando, o título desta mensagem é A Batalha da Fé. A Batalha da Fé. Ele então aqui nos incentiva a batalhar, a guerrear, a brigar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então o primeiro ponto é: a fé já nos foi dada. A fé já nos foi dada. De uma vez por todas, a fé foi entregue a nós. Dentro de você está a fé, como uma semente. Dentro de você está tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que você precisa para viver já está dentro de você. Você não precisa conquistar nada, você precisa tirar de dentro de você. Tudo que Deus quer que você faça, até o último dia da sua vida, já está dentro de você. O talento Ele já te deu, o dom Ele já te deu, o ministério Ele já te deu, a graça Ele já te deu, a capacitação Ele já te deu, e a fé Ele já te deu, está dentro de você. Pedro escreveu isso na carta dele, tudo que diz respeito à vida e à piedade. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele escreveu à igreja de Éfeso dizendo que nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Todas são nossas. É tudo nosso, é tudo teu. Você não precisa de mais nada, está tudo dentro de você. Eu e você precisamos aprender a tirar de dentro de nós aquilo que Deus nos deu e repartirmos, distribuirmos. Já está dentro de nós. Quando Deus ele estava falando com Moisés a respeito do tabernáculo, Ele falou com Moisés a respeito de um homem, cujo homem ele já tinha dado toda a habilidade necessária para ajudar Moisés na construção. Já estava dentro do homem, já estava dentro dele. Tudo que Deus deseja fazer está dentro de você. E Deus já te deu a fé. Agora, para que essa fé? Para que serve essa fé? E aqui Judas ele começa então a alertar a igreja a respeito de alguns homens que estavam desviando, introduzindo dissimulação, estavam desviando as pessoas da graça de Deus. Eles estavam negando o único soberano Senhor Jesus Cristo.
Eles estavam desviando a mentalidade do povo, desviando o povo da soberania de Cristo Jesus. E aí Judas, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz: batalhe pela sua fé, guerreie pela sua fé, lute pela sua fé. Segundo ponto, você precisa guerrear pela sua fé. Esse é o segundo ponto. Por quê? Porque todos os dias você é tentado a vacilar, a retroceder na sua fé. O autor de Hebreus diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles, porque nós sempre avançamos, nós sempre cremos mais, nós sempre olhamos para frente, nós não retrocedemos, não vacilamos, não damos um passo atrás, nós sempre damos um passo à frente. Você precisa lutar pela sua fé. E todos os dias você é tentado a deixar a sua fé de lado. Todos os dias você é tentado a abandonar a sua fé. Todos os dias você é tentado a esquecer de Deus e a esquecer de tudo que Ele já fez por você. Você precisa fazer o que Jeremias fazia. Ele dizia: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você passa por momentos difíceis, a orientação de Deus para você, o conselho de Deus para você é: lembre-se da outra vez que você passou por um momento difícil e eu estive com você, eu te dei vitória, eu não te abandonei, eu não te larguei. Cada vez que eu estou passando por um momento difícil, cada vez a fé está maior. Eu estou passando por aquele momento e cada vez eu fico menos preocupado, menos atribulado, porque Deus tem sido fiel em todas as batalhas. Ele tem nos dado vitória, Ele tem nos dado vitórias. E você precisa se lembrar daquilo que Ele fez, e você precisa guerrear. Por exemplo, quando você for tentado a não dizimar, quando você for tentado a não ofertar, lembre-se da outra vez que você ofertou e Ele te deu o dobro. Lembre-se disso. A minha esposa, no ano passado, nós demos a nossa aliança. Eu e minha esposa demos a aliança. No momento que vocês conhecem, o mover profético de Deus, nós estávamos lá orando ainda. E de repente eu cheguei para ela e disse: bom, a única coisa que nós temos aqui